Olá, pessoal, tudo bem? É, eu agradeço bastante o convite da Valéria para participar do seminário da pós-graduação de vocês, da Universidade Federal de Sergipe. Fico muito contente e, como eu fiquei à vontade para propor o tema, né? Então, eu vou falar sobre a minha atuação, que é a parte de aplicações de quimiometria, e eu coloquei como título aqui da minha apresentação de hoje, Rompendo as Barreiras com a Quimiometria. Meu nome é Fabíola, eu coloquei alguns contatos meus, né, pelo meu site, pela minha página pessoal lá no IQ. Eu tenho um canal também no YouTube, e tem meu e-mail e alguns dados aqui relacionados com as publicações. A Unesp, esse ano, completa 60 anos, então nós temos um logo comemorativo, muito bonito, que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu, além de fazer parte do programa de pós-graduação de Química, de mestrado profissional, eu também ensino de Química, eu também faço parte do programa de bioenergia do Instituto de Pesquisa em Bioenergia. O meu grupo é o grupo de abordagens analíticas alternativas, e é como eu mostro aqui para vocês, eu procuro fazer algo, além de tentar fazer algo diferenciado, eu procuro novas abordagens para os métodos, para desenvolvimento de métodos analíticos. Então, novamente, muito obrigada. Eu selecionei a minha linha de pesquisa mais focada na parte de bioenergia, né, relacionada principalmente à produção de açúcar, né, cana-de-açúcar e derivados, né, açúcar e etanol. Então, espero que seja proveitoso, então, e vamos começar, né? Então, eu fiz uma linha aqui do tempo, como que eu comecei a trabalhar com essa questão das problemáticas, né, da temática da usina sucro-alcooleira. Comecei com um projeto que foi aprovado em 2014, um projeto universal do CNPq, mas os frutos mesmo começaram a render a partir de 2016, né? Esse projeto inicial foi muito importante para me inserir dentro desse contexto, e a partir de 2016 começaram a render frutos sólidos, né? Em relação à minha atuação nesse setor aqui de métodos relacionados com a bioenergia. Então, o primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês está relacionado com o desenvolvimento de modelos relacionados com teor de fibra em bagaço de cana. Esse trabalho ele foi publicado em 2016, e entre 2017 e 2019 tiveram uma série de publicações relacionadas com as impurezas sólidas na cana-de-açúcar matéria-prima, tá? Depois, em 2020, veio a ideia, né, de avaliar a adulteração do açúcar, que foi algo bem inusitado para mim, que eu não sabia que o açúcar era adulterado. E depois, agora, mais recentemente, né, do final do ano para cá, nós começamos a trabalhar com caldo de cana, ele é extraído no processo inicial de clarificação, que é onde tem mais impurezas, né? Então, pessoal, o que vem a ser, né? Tudo, vocês estão vendo impureza, adulteração, mas o que vem a ser essas impurezas, né? São impurezas sólidas. A impureza, ela pode vir proveniente, no caso da cana, de folhas verdes e secas do próprio como, né? Própria planta, do solo, terra, pedra. Pode ser, e essa tipo de impureza são as impurezas introduzidas antes do processo.
E elas podem ser geradas durante o processo, que é essa parte justamente aqui, que a gente está tentando desenvolver métodos relacionadas com a formação de sais, de compostos, né, compostos inorgânicos, destranas, né, são e também relacionadas com minerais. Esse tipo de impureza é relacionada tanto com composição inorgânica como orgânica durante o processo, é considerada uma impureza indesejável, né? E tem também uma questão muito relevante, que essa parte da clarificação ainda é um processo um pouco primário, digamos assim, né? Não tem um total controle, né, de adição de reagentes, às vezes a adição de reagentes é muito exagerada, né? E ao mesmo tempo eu não condeno, porque a matéria-prima, ela está ficando, que é a cana-de-açúcar, ela tem vindo cada vez mais suja, né, entre aspas, porque suja no sentido de ter a presença desse material mesmo que eu falei, da solo, folhas verdes e secas, porque o processo hoje, praticamente, ele é, na sua totalidade, mecanizado. Então, quando vem a colheitadeira, ela arranca toda a planta, praticamente, né? Tudo vem com a planta. E no caso, no passado, a colheita era manual, né? Tinham trabalhadores que iam lá e arrancavam a planta, limpavam. Então, esse material ele ia melhor controlado, né? Para iniciar o processo de extração do caldo. Então, a gente tem esse cenário atual, né? Relacionado tanto com o tipo de colheita, não existe uma lei ambiental está sendo implementada e vai começar a entrar em vigor a partir de 2022, com certeza, né, com a questão de multas, de que a cana não pode mais fazer aquela queima para arrancar o material, né, que também facilitava muito evitava essas questões. Então, por isso que a colheita passou a ser mais mecanizada, né? Então, são várias questões que envolvem esse processo não é tão simples, tão trivial, né? Não é só ir lá arrancar uma planta e colocar dentro de uma moenda e extrair esse material, porque a gente tem que pensar que são toneladas e toneladas de caminhões chegando até as usinas, e esse material, ele não tem tempo de ser checado, né? É feito uma medida, né, de massa desse caminhão, é pago pela massa, inclusive tem muitas perdas, né, por parte dos produtores, porque eles acabam comprando palhas, né, ao invés da própria cana. Então, dentro dessa última afirmação que eu fiz, né, em relação às problemáticas da cana, eu vou mostrar para vocês, né, que a nossa ideia é avaliar a composição química, desenvolver os métodos analíticos e promover aplicações potenciais dos nossos modelos. Então, dentro dessa última temática que eu comentei com vocês, para quem não conhece, isso daqui é uma planta, né, de cana, e a parte que eu comentei com vocês está relacionada com o como, né? Essa parte que é interessante para a produção do caldo, que é do caldo que vem todos os processos que geram finalmente o açúcar e o etanol, tá? O teor de fibra no bagaço, ele é um parâmetro muito relevante para o processo, né? Por quê, né? Porque uma planta, ela não pode ter um teor de fibra muito alto, né? Porque nessa faixa maior que 16 gramas por 100 gramas, porque essa faixa promove um desgaste, uma faixa muito alta promoveria um desgaste do material, do maquinário, né?
forçaria muito maquinário, e isso, com o tempo, né, isso promove prejuízos. E uma faixa também muito abaixo de 12, 13 gramas por 100 gramas, vai ser um material muito mole, né, que pode promover até impurezas no momento da extração do caldo, né? Então, é recomendado que fique entre uma faixa entre 12, 13 até 16, né? Para ter um teor de fibra apropriado para o processo de produção de açúcar e álcool, né? Ou a extração propriamente dita do caldo de cana. Então, esse parâmetro, ele é determinado, né, com uma série de operações unitárias, como vocês podem ver aqui, né? A gente tem um total aqui de 8 operações unitárias, né? Então, é um momento assim que a gente nem quer olhar para isso, porque isso depende da usina, porque, em geral, as usinas, elas trabalham 24 horas, principalmente no período da safra, da entre-safra, isso pode ser modificado, mas a gente tem aí 8 operações unitárias que pode demorar bastante tempo, né? Tem que pegar as amostras lá do caminhão com uma sonda, moer, pesar, prensar, secar, medir o índice de refração, depois da secagem pesar novamente, e aí por meio desses parâmetros, né, de teor de umidade, índice de refração, é medido o teor de fibra, né? E qual que era a proposta do nosso método, né? A proposta do nosso método, a gente está sempre procurando aqui alternativas, né? Alternativas que sejam factíveis e que proporcionem tecnologia, né? Que eu acho que essa é a motivação do cientista, né? Então, foi ter as amostras, obviamente, colocar elas num porta-amostras que foi confeccionado por nós mesmos e efetuar o mapeamento desse material por meio de uma técnica de laser, que é a LIPS, né? E desenvolver modelos relacionados com o parâmetro do teor de fibra, treinar o espectro, né, com o parâmetro do teor de fibra e por exemplo, tem uma amostra que o teor de fibra é 12. A gente usou uma faixa entre 12 e 16, né, que é o desejável pela indústria sucroalcooleira, e daí a gente treinou aquele sinal, ó. Esse sinal tem 12 e a gente vai ver se o modelo consegue prever bem. Então, essa é uma ideia básica de um modelo de quimiometria, tá? E aí, como que funciona a técnica laser? Ela tem uma vantagem, né? Uma vantagem muito grande. Por quê? Porque você tem um laser que incide na amostra e na hora que ele incide, você tem um aumento de temperatura, né? Você tem um aquecimento, você tem uma ruptura, né, do seu material por esse aquecimento, né? E aí você tem os processos de vaporização e ionização. Então, na hora que você tem esses processos, você tem espécies ionizadas, espécies atômicas, e dependendo do seu tipo de laser, do seu material, você pode também ter espécies moleculares, né? No nosso caso, nós tivemos linhas atômicas e iônicas. Esse é o porta-amostra que foi construído para a gente ter uma representatividade, pelo menos de 3 materiais aqui. Por que que eu coloquei separado aqui por 3, né? Porque cada ponto aqui, pessoal, né? A gente tem aqui uma coluna 1 com 4 quadradinhos e as colunas 2 e 3 idênticas, né? Então, cada ponto desse foram propiciados mapeamentos, né? Porque o equipamento, ele tem um porta-amostra considerável, mas esse material aqui do bagaço, né, é um material com um pouco de umidade, sujeira, né, e ele não é plano. Então, o porta-amostra, na hora que a gente colocou a amostra lá dentro, a gente deu uma certa, prensou ela, né, então não ficou com aquela super plana, mas melhorou bastante, né, e também
foi possível colocar esse material dentro do equipamento, porque se a gente usasse o porta-amostra dele, ia espalhar, na hora que incidisse o laser, espalhar fragmentos por todo o equipamento, até danificar o equipamento. Então, essa foi uma estratégia que nós fizemos, tá? E depois foi feito um espectro, né, desse material, não vai fazer que nem um rapaz aqui assustar, né, porque parece uma coisa de outro mundo, que a gente tem uma série de linhas relacionadas principalmente com a parte orgânica, né, que é o carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e tem também a composição relacionada com elementos químicos como cálcio, magnésio, sódio, né? Então, meu Deus, o que a gente pode tirar desse material, né? Percebam que eu assinalei aqui linhas em rosa e linhas em preto, né? Então, o que foi feito? Foi feita uma seleção de variáveis, onde que as linhas mais importantes foram as linhas em rosa, né, para fazer um treinamento com essas amostras, né? Com 42 amostras com essas linhas de emissão específicas. Se chegou, né, a essas linhas depois de usar todas as linhas e verificar quais seriam as mais importantes, utilizando os coeficientes de regressão do modelo, né? O próprio PLS vai indicando isso para a gente olhou o poder de modelamento também das variáveis, avaliou uma série de coisas, né? Porque às vezes a gente tenta um modelo de classificação, tenta um modelo de regressão, e aí a gente achou mais interessante um modelo de regressão, né? Porque a ideia era sempre ter um número, né? E aí a gente conseguiu efetuar esses cálculos, né? E verificar que a gente atingiu erros muito bons, né? Erros com valores aqui, além deles terem a mesma magnitude, eles ficaram com valores bem aceitáveis, porque o próprio método de referência, ele não tem, assim, uma faixa de erro, né? Porque, pensa, hoje a gente não tem tanta variabilidade na cana, né? Porque já tem muita tecnologia relacionada às variedades, né? É meio que padronizado. Mas esses erros desses métodos mais antigos, né, eles não existem, eles não foram estimados, né, só se for lá, passar um dia lá na usina e tentar estimar esse erro, tá? Então, essa é a ideia, né, que eu comentei com vocês, era justamente de aproveitar um material que tivesse principalmente mais os comos, né? Que essa parte aqui das folhas secas, verdes as ponteiras, né? E o solo não fizessem parte desse material. Mas isso é inerente ao processo da colheita, né? Isso faz parte, né? Esse teor de impurezas tem aumentado muito, né? São impurezas sólidas e é uma coisa que não vai voltar, né? Porque ninguém vai querer ficar mais queimando material, não, as pessoas não estão muito sujeitas mais a trabalhar num serviço assim tão difícil, né? Como esse, né? E não é uma coisa muito mais aceitável também, né? Então, a colheita mecanizada, ela veio, ela não vai retroceder, então a gente precisa avaliar melhor a qualidade desse material em relação às impurezas sólidas. Então, como eu comentei aqui com vocês, tem uma faixa que já tem sido investigada aí por pessoas que trabalham na área, né? Então, o pessoal aceita até uns 8% da parte da planta e até numa faixa entre 1,3% até 2% de solo, né? E como comentei, esse teor aqui, quando a colheita era manual, era bem baixo, agora ele aumentou bastante. Percebam aqui uma colheitadeira, né? E pegando esse material, colocando aqui numa carreta, né? Para levar lá para a usina, tá? E aí, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Que a amostra ideal nossa era um como assim limpinho, né? Mas a gente tem o solo, tem as folhas verdes e secas, e a nossa amostra foi uma mistura disso tudo, em diferentes combinações,
Foi feito um planejamento de misturas, né, com 146 misturas sólidas, né, desse material, né, 146 combinações, ou seja, uma hora a gente tinha 1% de solo, 97% de cana e 2% de material vegetal. E aí a gente foi variando, né, essas proporções entre a cana, a parte do material vegetal e o solo, né, em 146 misturas, e em laranja, né, que eu fiz até um zoom aqui para vocês, é a nossa faixa alvo, né? A gente queria que as amostras, que o material sempre ficasse no máximo nessa faixa que é a aceitável pelas usinas, como eu comentei, tá? Então, essa faixa envolve um teor de cana maior que 90%, né? Até 100%, obviamente. E daí, o que a gente fez? Colocou cada uma desses materiais num saquinho, né, de plástico, colocou água deionizada, destilada, e extraiu esse material manualmente mesmo, com agitações randômicas, né, por cerca de 2 horas, e depois a gente pegou alíquotas desse material, misturou com álcool polivinílico. Ele é um polímero sólido, né? Então a gente aquece para ele se misturar a amostra, e depois a gente coloca numa estufa e forma um substrato. Então a amostra líquida, ela ficou ali imobilizada dentro desse polímero, desse substrato polimérico. Tá? Então, a nossa amostra, a solução lá da sujeira, né, estava imobilizada aqui dentro. Por quê? Porque no LIBS, né, a gente está usando a técnica de laser ainda. No LIBS, é difícil avaliar material líquido assim diretamente, né? A gente ou coloca ele num papel ou num suporte, né? Mas ele medido diretamente fica um pouco complicado, e nosso material também tinha sujeiras, né? Então elas não iam ser medidas, né? E aqui elas ficaram imobilizadas dentro desse material. Eu espero que vocês consigam ver umas linhas bem finas, é onde ocorreu um mapeamento que a gente chama ele do tipo scatter, né? É feita uma varredura aqui, né? Porque a gente não pode fazer um pulso de laser, assim como a gente não pode fazer no bagaço, o mesmo pulso várias vezes, porque cada vez que você faz um pulso, você vai aumentando a profundidade, né? Você vai tirando um fragmento da amostra, aí você faz o segundo pulso, você tira mais outro fragmento, então cada pulso teria uma informação diferente, mas nesse caso, como o bagaço, a planta, né, é fina, e nesse caso o filme também não tem uma espessura, não é muito espesso, então a gente faz só um pulso e mede o maior número de pulsos possível para ter uma altíssima representatividade desse material, né? Porque a gente está medindo cada ponto, então é importante que a gente tente fazer vários pontos, tá? E esse é um exemplo, né, de um espectro de Libes bem mais bonito, né, que aquele anterior, e bem mais limpo, né? Aqui já foi feita uma seleção de variáveis, e a gente tentou fazer aqui a classificação das impurezas daquela faixa alvo, né? Daquela faixa premium, né? Das impurezas, né? Então, a faixa seria entre 0 e 5 e 8 a 10%. Aqui eu estou somando a parte do solo e a parte das vegetais, tá? Então, seria que 100% de cana, né? E 95% de cana, tá? E o mesmo vale aqui para a segunda faixa, tá bom? Então, essa faixa 1 é a faixa alvo, né? E a gente queria fazer um fingerprint para saber a faixa que tem menos impureza, né? A gente quer saber como que ela é, né? E a faixa que tem um pouquinho mais de impureza, quero saber também como que ela é, tá bom? E
Daí, pessoal, foi feita uma análise de componentes principais para ver se realmente, né, a Libes, né, a técnica Libes ia conseguir diferenciar essas duas faixas, né, e realmente consegue. A faixa top aqui, né, fica bem distinta da outra faixa, né? Provavelmente essas amostras aqui já tem um pouquinho mais de impureza, mas a gente percebe uma tendência de separação, né? E daí foi feito um método, né? Um método um pouquinho diferente. Esse método eu fiz quando eu fiz um pós-doc entre 2017 e 2018 lá nos Estados Unidos, e é um método que envolve a somatória, né, de outputs de saídas de classificadores. Então, todos os classificadores foram calculados aqui para esse conjunto de dados, é feita a soma. Quem tiver a menor soma engloba a amostra, né? Então a gente tem então a gente tem tanto para as faixas 1 e para a faixa 2, né? Uma alta sensibilidade, especificidade e exatidão desses métodos, né? Então, nesse slide anterior, só mostrando para vocês qual que seria a vantagem de usar essa estratégia, que no caso de um KNN, de um PLSDA, você tem que selecionar o número de variáveis latentes, aqui o número de vizinhos, né? E nesse caso, a gente está usando a soma, quem tem a menor soma vai englobar a amostra, né? Então, quando a gente tem valores de erros muito baixos, né, para essa soma, a gente sabe que esse conjunto de amostras está relacionado com a faixa 1, né? Quanto maior o número de erros, né, a gente vê que a amostra não pertence à classe 1, né? Então, é uma forma de eliminar essa etapa de ficar selecionando parâmetros, né? Então, é uma estratégia interessante também. E daí, pessoal, para a gente ir aí chegando mais no final, né? Eu fiz aqui, né, uma apresentação também dos nossos últimos trabalhos, relacionados com a determinação mineral mesmo, teor mineral de alguns elementos, né, relacionados com o suco extraído da cana-de-açúcar. Então, esse também é considerado um tipo de impureza, né? Então, eu tenho um desenho muito bonito aqui que os meus alunos fizeram. Então, a gente utilizou 7 caldos de cana-de-açúcar, né? Cada caldo, eles passam por etapas distintas, né? Então, ele tem um processo de sulfitação, depois ajuste do pH, né? E as etapas o maior número de etapas relacionadas com a clarificação para o caldo destinado ao açúcar. No caso do etanol, ele nem passa por etapas, ele vai passar por outros processos de fermentação, de outras coisas, né? Então, o caldo, ele sofre mais etapas de clarificação para a produção do açúcar, tá? Vou tomar uma água aqui, senão não consigo terminar a apresentação, né? Então, a ideia foi avaliar esses 7 caldos aqui de cana. Então, nesse caso, foi utilizada a técnica de fluorescência de raio-x. Nós possuímos esse equipamento aqui no nosso laboratório. Esse equipamento, ele promove 3 condições experimentais distintas e nós resolvemos fazer uma fusão aqui desses 3 sinais, obter um sinal único para esses dados, tá? E desenvolver um modelo relacionado com esse sinal único, né? Os dados foram normalizados pela norma, né? A norma unitária, e depois eles foram somados para ter um sinal único, né?
E com esse sinal único, foram feitos modelos de previsão para o cálcio, para o ferro e para o potássio. Isso foi feito diretamente na amostra líquida. A amostra líquida ela foi colocada diretamente numa cela para medir para colocar no instrumento, né? E não foi colocado no suporte, não foi seca, não foi feito nada nela, tá? E daí, pessoal, eu vou para a parte de a análise do açúcar, tá? Nessa parte do açúcar, existe uma problemática relacionada com a adulteração de açúcar não dentro da usina ou de uma fábrica. Isso é feito no momento do transporte até um trem, um vagão, uma forma de transporte com a intenção de aumentar a massa, né, desse material, com uma intenção assim que não é das melhores, né? E daí essa adulteração é feita com areia, que é um material de baixo custo, né? E que se confunde muito com o açúcar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem para vocês, né? Nós analisamos açúcar cristal branco, né? E esse é uma placa aqui com açúcar, somente com açúcar, 50% e 50%, né? 50% de açúcar, 50% de areia, e 100% de areia, tá? Então, esse tipo de adulteração é danosa, né, ao consumidor, né? Pode promover sérios problemas e, infelizmente, ela não é muito detectada, tá? Ela facilmente passa totalmente despercebida, né? Então, pessoal, foi feita também essa estratégia de combinar os sinais, né? E claramente a gente verifica que coloquei para aquelas 3 amostras, coloquei um exemplo aqui somente do açúcar, a gente vai ter um maior espalhamento, né? Que é relacionado à parte orgânica desse material. E no caso, quando a gente tem areia, que é essa linha aqui marrom, ela está relacionada com silício e ferro, a maior composição da areia é óxido de silício, tem uma pequena porcentagem de ferro, né? E quando a gente tem uma composição aqui intermediária dos dois, né? Percebam que claramente essa linha aqui ficou no meio dos dois, né? Então, os elementos aqui, silício, ferro e o espalhamento, a fonte do equipamento é uma fonte de prata. Então, o espalhamento, tanto nessa região como nessa região, são indícios de um aumento da composição orgânica. Fazendo uma análise por componentes principais, eu amo meu gráfico aqui, porque parece uma curva de calibração, né? Então, a gente tem as amostras com menos quantidade de areia, né? As amostras com faixas intermediárias entre 9 e 17, e as amostras com uma maior composição de areia, tá? Então, ficou muito bonito, né? As amostras que têm mais areia, claramente estão mais relacionadas com o silício, né? E as amostras que têm um baixo teor de areia estão mais relacionadas com o espalhamento da fonte, tá? Aí, pessoal, foi feito o modelo PLS, né? Que é o Partial Least Squares, que é o modelo de regressão PLS, só que multivariado, correlacionando os valores de referência com os valores previstos pelo modelo. E claramente teve um erro aqui muito bom, que foi da ordem de 2,7%, né? Uma correlação, coeficiente de determinação bem alto. O mesmo ocorreu para as amostras de validação, né, as amostras que ficaram de fora. Para fazer esse modelo, assim como eu mostrei lá para o bagaço, para fazer esse modelo, você precisa separar as amostras em conjunto de treinamento, conjunto de validação.
as amostras vão ser treinadas, você vai calcular um erro de validação cruzada. Nesse treinamento, as amostras que estão no treinamento, elas também são tiradas, é calculado o modelo, ela volta, quando ela volta é calculado, aí tira a outra amostra, até que todas passem por esse processo. Então, isso já é uma validação, mas você tem uma outra validação quando você deixa amostras de fora e tenta prever essas amostras com esse modelo que foi treinado, né? Então, o modelo ficou bem promissor, tá? Porque se você pega um equipamento que mede o silício, né? E vai lá em loco, rapidamente tira um espectro e vê que tem uma linha de silício, então esse açúcar está adulterado, né? Não precisa ir lá e ficar colocando água, né? E ficar tentando ver se separa a areia do açúcar, né? Então, pessoal, eu estou bem satisfeita, né, até agora com todos esses trabalhos. Esses trabalhos se mostram muito promissores, muito interessantes aí para o setor. A ideia principal que eu quero promover com a minha linha de pesquisa é tecnologia para esse setor, né, para o setor da bioenergia, porque pelas notícias que se percebe atualmente, energias limpas, né, energias que gerem cada vez menos gases, material particulado, elas vão ser cada vez mais focadas, atraentes, né, para a nossa vida. Então, eu acho que o álcool é um tipo de energia mais limpa, né, é um combustível mais limpo, é uma tecnologia nacional, né, a gente tem o know-how, a gente tem um combustível nosso, né, que não depende do petróleo. Então, eu sou muito contente de fazer parte aí do desenvolvimento desses métodos juntamente com os meus alunos, tá? Então, a nossa ideia aí é levantar essas hipóteses em relação ao uso de nossas técnicas, né? As técnicas todas não têm caráter invasivo, né? Ou seja, você não vai precisar pegar nenhum material desses para usar reagentes, aditivos e outras coisas, né? E se fizer isso, vai ser uma vez só para ter os valores de referência. É feita a análise química, né, dessas amostras e os dados são analisados e os modelos desenvolvidos, tá? Se qualquer coisa que vocês quiserem, material, né, ou conversar de novo, né, fale aqui com a gente, tá? E o laboratório nosso fica lá em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, tá? Araraquara fica a 268 quilômetros da capital. Nosso laboratório fica num prédio, independente ali do Instituto de Química, mas dentro lá do Instituto de Química, e fica lá no primeiro andar, é o Laboratório 5. Eu quero agradecer a todos os projetos, né, da CAPES, que estão relacionados aqui com o INCT da TREM, que eu faço parte, que é coordenado pela professora Valnice Boldrin. Meus projetos, né, que eu coordeno, meu projeto regular do equipamento multiusuário, do Sprint, e ao CNPq pela Bolsa Produtividade, a Bolsa de Iniciação da minha aluna, e também ao INCT da TREM, a CAPES por financiar a Bolsa de pós-doc, né, do meu colaborador, o Marco Aurélio, tá? A todos os meus alunos, o Matheus, Marco, Natália, Marcos, essa é a equipe atual, né? E agradeço a todos eles, né? Porque senão não tinha nada aqui para mostrar para vocês, né? E essa é a frase que eu deixo para vocês, é muito importante a gente passar uma mensagem, né? E a minha mensagem é que cada dia é único em sua vida, não tem como voltar. Aproveite com muita intensidade todos. E eu gostei muito dessa imagem, porque a gente está precisando bastante, mas a gente ainda não pode, mas vale aqui a intenção, né? Um abraço para todos vocês e
agora eu estou totalmente aberta aqui às perguntas e questões que vocês possam vir a ter com essa minha apresentação.